Olá, meus irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aqui é o Rodrigo, estou trazendo mais um vídeo, mais uma poderosa mensagem da parte de Deus, bem fresquinha. Essa aqui o Senhor me deu entendimento hoje cedo, enquanto eu vinha para o trabalho fazendo a leitura da Palavra de Deus. Eu tive um certo entendimento a certa altura da leitura e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho aí das notificações para que você seja notificado a cada vez que eu postar uma mensagem nova aqui no canal, tá bom? E ao final desse vídeo, se você gostar, dê um like, deixe o seu comentário, tá bom? Deixa aí o seu gostei. E o mais importante, compartilhe a mensagem, compartilhe esse vídeo, tá? Eu não vou receber nada por isso. A única coisa que eu vou receber é a alegria de saber que a palavra de Deus está sendo espalhada, está sendo ministrada, está sendo compartilhada, tá? Esse é o intuito desse canal, ministrando a palavra, onde a palavra de Deus é o mais importante, onde a palavra de Deus é o foco, tá? Então vamos lá. Nessa mensagem de hoje eu quero falar sobre maus conselhos. Conselhos maus, conselhos que não são de Deus, tá? Eu quero falar aqui, eu tenho dois casos aqui para tratar com vocês. É uma mensagem bem breve, bem rápida, tá bom? Então, vamos lá. Sem rodeios. Vamos abrir aqui em Gênesis, no capítulo 16 e no versículo 2. Vamos ler o versículo 1 para nós entendermos o contexto, ok? Você pode ler todo o capítulo, você pode ler todo o contexto aí antes e depois para você entender, tá? Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ler somente os versículos principais. Então aqui em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então aqui que eu quero tratar com você. Abrão cometeu o mesmo erro de Adão. Vamos ver o que Adão fez? Aqui em Gênesis ainda, no capítulo 3 e no versículo 17. Diz assim, ó. E a Adão disse, isso Deus falando, tá? Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui é o seguinte, o que Adão fez? A questão não é que Adão deu ouvidos a Eva, a sua mulher. A questão não é essa. O problema não foi ele ter dado ouvidos a ela. O problema foi que, naquele momento, o conselho era mau. Com certeza ela convenceu Adão a comer do fruto, certo? Não está escrito o que ela disse, mas está escrito que Adão comeu junto com ela. Ela comeu e... Ó aqui, ó.
Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então e quando o Adão comeu, os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. E o resto da história você conhece. A questão foi que o problema não foi que Adão deu ouvido, mas deu ouvido àquele conselho mau, a voz má. Aquele conselho era mau aos olhos de Deus. Desobedeceu a Deus. Aquele conselho ali, ele não era bom. Ele levava a pecar. Então, Abrão, ele repete o mesmo erro de Adão. Não que não possamos ou devamos ouvir nossas esposas. Muitas vezes as nossas esposas estão vendo uma situação de um ângulo diferente e ali Deus usa elas também, tá? Para nos alertar algo, avisar, aconselhar, tá bom? O que nós temos que ver é a questão do conselho. Nós temos que analisar, nós como homens de Deus, nós temos que analisar o conselho e decidir o que fazer. Nesses dois casos, de Adão e de Abrão, tanto Adão como Abrão ouviram o conselho mau da sua mulher, da sua esposa, pois este conselho desviava do que Deus falou, tá? E a esses conselhos especificamente não devemos dar ouvidos, não devemos considerar, seja de quem for, mesmo que não seja da esposa, pode ser de outra pessoa, de um amigo, de um irmão, mãe, pai. Nós somos seres conscientes, onde nós podemos analisar a situação e decidir se aquele conselho é bom ou se aquele conselho é mau. Isso se chama discernimento. Seja de quem for, porque a palavra de Deus diz assim, ó, vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 8, versículo 14, diz assim: Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então veja aqui que o Senhor diz que o conselho é dele. O conselho é dele, a verdadeira sabedoria é dele, tá? Então, temos que seguir os conselhos de Deus. E o que violar esses conselhos de Deus, o que violar as regras de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus, são conselhos maus. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus também diz em outro texto, aqui em Isaías. Vai aqui comigo em Isaías, capítulo 30, no versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, aos olhos de Deus, quando damos ouvidos a conselhos que contrariam os conselhos de Deus, nós somos rebeldes. É considerado por Deus pecado aqueles que o servem, tá? Aqueles que estão no mundo já estão no pecado, portanto, não obedecem os conselhos, as ordenanças, as leis de Deus. Mas os que servem a Deus, quando ouvem conselho mau e seguem o conselho mau, porque o conselho mau não podemos impedir de ouvir,
não podemos nos abster de ouvir. Podemos julgar o conselho, podemos discernir e decidir não seguir. É isso que nós podemos fazer, tá? É como se fosse a tentação. A tentação, ela vem, não tem como impedir, não há forma de impedir. A tentação virá, mas cabe a nós vencer a tentação e decidir não pecar, tá? É a mesma coisa. A linha de pensamento é a mesma, tá? Então, Deus, ele nos dá os conselhos dele, né? E nós temos que seguir os conselhos dele. Portanto, vamos voltar lá. Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deus, ele tinha prometido a Abrão que lhe daria um filho. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha aqui, ó. Versículo 4. Versículo 3. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então, Deus disse que ia dar um filho a ele, tá? Através dele, do casamento dele, da Sarai no caso, né? Então, só que, passado alguns anos, a Sarai disse: olha, o Senhor tem me impedido de ter filhos, então toma a minha serva, Agar, a egípcia, e eu vou ter um filho através dela. O filho dela vai ser considerado meu, porque ela é minha serva, então tudo que é dela é meu. Só que, se você ler a história, quando a Agar teve o filho dela, engravidou, né, no caso, quando ela engravidou, ela desprezou Sarai. Sarai se sentiu desprezada, desvalorizada, reclamou com Abrão. Abrão disse: tá, ela está na tua mão, faz o que você quiser. Aí a Sarai expulsou ela de casa. Ela ficou vagando por aí. Deus mandou ela voltar. Voltar, se humilhar e continuar lá. Certo? Só que Deus falou para Abraão: aqui, cadê? Está no capítulo 17. Tá aqui, ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Tá? Então aqui, ó, ele fala da aliança, tá? Fala da aliança que ele fez com Abraão. E ele fala aqui no versículo 15: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei
e será mãe das nações, reis e povos sairão dela, tá? Então aqui Abraão, Deus já tinha feito a promessa, certo? Deus não mandou o Abraão ter relações com Agar. Deus trabalha dentro do casamento, tá? Portanto, se Deus falou que o filho seria de Sarai, tinha que ser dela. Deus não trabalha com o casal fora do seu casamento. Ele trata com os dois somente. É casamento, Deus vai tratar com o marido e com a mulher, tá? Então Abraão, ele ouviu esse conselho mau da Sarai. Era Sarai ainda. Então ele ouviu esse conselho mau da Sarai e teve relação, conheceu Agar. Agar engravidou, teve um filho. Deus abençoou porque ele fez uma promessa que os filhos de Abraão seriam uma grande nação e ele não volta atrás, né? Deus é fiel à sua palavra. E tanto é que se você ler, você vai ver Deus abençoando a Agar, falando para ela dar o nome ao filho dela de Ismael, e ele será uma grande nação. 12 reis, 12 príncipes, ou 12, acho que é 12 príncipes sairão dela, dessa geração, das gerações, mas é limitado, porque não era o filho da promessa. Então são somente 12 gerações de príncipes ou de reis. Mas da Sara, Deus falou, ó, reis sairão de ti, sem limite, para sempre. Tá? Enquanto houver descendência, sairão reis de ti. E Abraão, ele ouviu esse conselho mau, né? E ele até riu quando Deus falou. Abraão disse para Deus assim: a um homem de 100 anos o Senhor vai dar um filho? A uma mulher de 90 anos vai gerar um filho? Abraão, de certa forma, duvidou, mas Deus falou, olha, na verdade a tua mulher vai dar à luz no próximo ano, neste tempo, no próximo ano. E você vai colocar o nome dele de Isaac. Com ele vai ser a minha aliança, com a sua descendência através dele. E assim por diante a história você já conhece. Se não conhece, é uma bela história para se conhecer. Mas eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito extenso, porque aqui eu estou falando de conselhos maus, tá? Então, Abraão, ele ouviu esse conselho mau e ele cometeu esse erro, né? Ele poderia ter se livrado dessa, mas ele passou aí por alguns problemas no seu relacionamento por conta disso. Passou uma dor de cabeça aí por ter ouvido esse conselho mau, assim como Adão, né? Porém, o erro de Adão levou a amaldiçoar toda a humanidade, toda a terra. Foi bem pior. Mas, de qualquer forma, foi a repetição do erro de Adão. O segundo caso é bem diferente, não tem nada a ver com o casamento. O segundo caso, nós vamos falar de Neemias. Abra aqui comigo no livro de Neemias, no capítulo 6 e no versículo 1. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. Da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro. Então edificas o muro. E tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que tu puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo:
Este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semaías, preste atenção agora, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, o Semaías, vamos juntamente à casa de Deus, olha o conselho, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. E para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem, tá? Então aqui ele tá orando, ele tá falando com Deus e ele fala, né, que esse Semaías, ele deu um conselho para Neemias. Olha, Neemias, vamos para o templo de Deus, para a casa de Deus e vamos fechar a porta, vamos entrar e fechar a porta, porque esta noite vão vir te matar. Vão vir matar você essa noite. Então vamos para a casa de Deus, no meio do templo, ou seja, no Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então ele falou isso, vamos lá, vamos se esconder lá, vamos ficar lá até tudo se acalmar, porque essa noite vão vir te matar. Se você ficar aqui, você vai morrer. Então Neemias ele fala, um homem como eu fugiria? Existe alguém que possa entrar lá e não morrer e continuar vivo? Eu não vou entrar lá. E ele entendeu que aquilo não era de Deus. Ele percebeu, Neemias ele percebeu. Essa foi a diferença de Abrão. Ele ouviu o conselho e ele já estava ligado com Deus. E ele percebeu que não era Deus que tinha enviado aquilo ali, aquela pessoa, aquelas palavras. Então ele falou, não vou entrar. Não vou entrar porque esse conselho não é de Deus. Aonde que Deus vai mandar eu entrar num lugar que ele mesmo disse que somente poderia entrar o sumo sacerdote? Seria contraditório? Seria desobediência. Deus, ele não confunde. Se ele falou que só o sumo sacerdote pode entrar lá, então não existe outro tipo de pessoa que possa entrar lá. Nem o rei poderia entrar lá, certo? Então, ele falou, eu não vou entrar, eu não vou lá. Eu não vou fugir. Se ele vier me matar, eu estou na mão de Deus, como se tivesse dito isso, né? Minha vida está nas mãos de Deus. Ele confiou em Deus e nada aconteceu. Deus o livrou, tá? Então veja que os maus conselhos, eles vêm, eles são lançados a nós. Porém, nós temos que perceber e temos que examinar a situação e ver se o conselho é de Deus, se não é, se vai desobedecer alguma ordenança de Deus, se vai ferir alguém, se vai prejudicar alguém, se vai dar prejuízo a alguém, certo? Então nós temos que analisar as situações e ver se é de Deus ou se não é. Temos que ter discernimento, tá? Então, ouça os conselhos de Deus. Os conselhos maus também virão, mas coloca na mão de Deus, peça direção a Deus, tenha discernimento, peça discernimento a Deus,
analise a situação e veja se o conselho é de Deus ou não, tá? Se você ainda não aceitou, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, eu te convido agora, não a entregar agora, porque não seria válido, mas eu te convido a se dirigir à congregação mais próxima da sua casa, da sua residência ou de onde você estiver, tá? E ali assistir o culto, ouvir a palavra, ouvir a ministração dos louvores e entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará, tá? Então entrega a tua vida, entrega o teu coração ao Senhor, porque Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Então abra a porta do seu coração, aceite, concorde, creia nesse Deus maravilhoso, invisível, mas real e todo-poderoso, que pode mudar a tua vida, assim como mudou a minha e de milhões e milhões e milhões de pessoas, tá? Deus ama você. Jesus ama você. Estamos orando por você. Deixe o seu comentário nesse vídeo. Se você precisar de alguma oração, deixe nos comentários também, estaremos orando por você. Nós oramos por todos de uma forma geral, mas se quiser uma oração específica, deixe nos comentários, entre em contato conosco. Acesse aí, eu vou deixar na descrição do vídeo a nossa página no Facebook, a página do canal Ministrando a Palavra, tá? facebook.com/Ministrando Jesus é a nossa página no Facebook. Pode deixar lá o comentário. Lá tem o número do meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Pode deixar também fazer uma postagem na nossa página. Pode também deixar nos comentários aqui do canal no YouTube.